Fala, minha galerinha do oitavo ano, né? Boa tarde, desejo que todos estejam bem. A gente vai iniciar o nosso percurso 2 hoje, falando alguns conceitos importantes, né? Para o entendimento da geografia, tá bom? Alguns conceitos referentes a território, estado, país, tá? Alguns pontos que são cruciais para o bom entendimento do conteúdo de vocês. Esse conteúdo ele está no percurso 2, tá? Percurso 2. E a gente vai ver ponto a ponto ou passo a passo, tá bom? É interessante que vocês saibam, né? Vou até botar para cá. É interessante que vocês saibam que no decorrer da história da humanidade, né? As sociedades humanas, os seres humanos viveram e percorreram por vários lugares, né? Se instalaram e ocuparam continentes, arquipélagos, ilhas, construíram vários espaços geográficos, né, que é a função a junção do espaço natural com o cultural, a mistura dos dois, né? E após esses territórios, após essa ocupação, após essas caminhadas de longos percursos, foi interessante começar a demarcar territórios e fronteiras, tá bom? É interessante que você saiba que isso aí não ocorreu do dia para a noite, tá? Isso foi a longo prazo. E, e, era necessário, né, demarcar territórios, demarcar fronteiras, para saber como organizá-los, para saber como administrá-los, tá bom? Então foi interessante todo esse procedimento aí. Então o primeiro que a gente vai ver é o Estado, tá? O Estado. O Estado ele vem do latim, tá aqui exposto aqui para vocês, ó. Vem do latim status, que significa estado, posição, ordem, condição, né? Mas em seu sentido político, que é o que nos remete aqui, né? A palavra Estado, corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade, tá bom? Então o Estado é isso aí. É interessante que você saiba que esse Estado ele corresponde ao governo, tá bom? Ao governante, que tem uma determinada soberania sobre o nosso território, ou território nacional de qualquer situação, tá bom? Escrito, é interessante aqui também, escrito com letra maiúscula, corresponde corresponde à organização política, né? Escrito com letra ou inicial minúscula, corresponde à divisão política e administrativa de alguns estados. Como é o caso do Brasil, né, que está dividido por estados: Amazonas, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, entre outros, tá bom? País, segundo é o país, né? A palavra país significa pequeno povoado, aldeia, território de uma aldeia, tá? Frequentemente, o termo país é usado como sinônimo de estado. Entretanto, há uma distinção entre eles, tá bom? País refere-se ao território de um estado, enquanto o estado corresponde à instituição que exerce poder. Então, quando eu digo país, tá bom? É a principal distinção entre país e estado, tá? Ah, professor, você acabou de falar que o Estado Nacional, sim, o Estado Nacional é a composição política, tá bom? Composição política administrativa. País é o território, tá bom? Então, o território brasileiro. Então, tem ali o território, o país brasileiro, tá bom? E o Estado brasileiro tem os governantes que compõem o Estado brasileiro, tá? No outro lado, nós vamos ter a nação. Vou me afastar aqui um pouquinho para sair do meio. No outro lado, nós vamos ter a nação. A nação, ela consiste, né, que significa nascimento ou nascido, né? Assim, a nação consiste em um agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem a uma identidade cultural, tá? Então, a nação, ela está referindo ao povo, né? A nação, ela está se referindo ao povo que compõe o país, tá? Vamos recapitular aqui: país, né? Estado, soberania, organização política, administrativa e jurídica de uma determinada sociedade, tá bom? País é a área territorial, o espaço físico, o limite até onde vai.
Nação é o povo desse país, que na maioria das vezes está ligado por traços culturais, tá bom? Que é quando apresentam língua e algumas outras características, costumes, crenças, algumas características relacionadas à cultura, tá bom? Então, Estado é a composição política administrativa, país é o território e nação é o povo desse território, tá bom? Povo desse território. E aí, mais na frente, nós temos o território, né? Que significa a porção da superfície terrestre sobre o qual o Estado exerce soberania. Pronto. Mas, professor, você acabou de dizer isso aí sobre o país. Sim, ele apenas está dando mais definições, tá bom? Porque país, eu falei para vocês lá no passado, no tópico passado, né? País é o território. Então agora ele está dando a definição de território, que é a superfície terrestre, a porção de superfície no qual o Estado exerce alguma soberania. É a base física, é a parte do continente, tá bom? Povo, né? O povo corresponde à totalidade de pessoas que habitam o território ou o conjunto de indivíduos que formam o Estado, tá bom? Esse é o povo. E ainda tem o governo, né? Que é a organização que tem responsabilidade de administrar um país, estado, província, município ou região. Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui são apenas alguns tópicos, algumas definições de palavras importantes para o entendimento da geografia, tá bom? Tu tem o Estado, que é composto pela a organização política administrativa. Tu tem o país, que é a base territorial, é o povo, o mesclado, né? Assim que eu posso dizer. É o povoado, é o sinônimo, né? País refere-se ao território, tá? A nação é aquele povo, ligado na maioria das vezes por uma cultura, tá bom? O território é a base física, o povo é o conjunto ou totalidade de pessoas e o governo é aquele que tem a responsabilidade de administrar, tá bom? Para fechar o conteúdo desse ponto 2, ele faz o seguinte questionamento, né? O mapa político do mundo, ele está definido? Ou, por exemplo, o mapa político do mundo, esse desenho que eu tenho de mapa, é só ele e acabou? Não, viu? A resposta é não. Por quê, professor? O mapa ele pode ser redefinido. Alguns estados estão em lutas, alguns estados, que eu digo estados aqui no sentido de quê? De governantes, né? Politicamente, de forma administrativa, tá? Estão na busca por nacionalidade, tá bom? Tem alguns territórios dentro de outros países que estão lutando por independência. E ao eles lutarem por independência, se conquistarem, esse país já vai mudar. Aqui ele cita alguns pontos aqui, ó. Chechenos, bascos, tibetanos, palestinos, curdos. Esses são povos, ó. Você pode dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui tu tem na Espanha o País Basco, ó. Ele pertence a uma determinada região, tá? Caso se conquiste a independência, ele não vai mais pertencer à Espanha, vai ser um país independente, livre, tá? Então, assim, esse mapa que já tem esse contorno da Espanha, desse jeitinho aqui, caso o País Basco, que está numa luta há muito tempo, consiga, isso irá mudar. Então, o mapa já vai mudar. Então, o mapa do mundo, o mapa político do mundo, quando eu me refiro a mapa político, é o mapa administrativo, com regiões, território e tudo. Ele não está definido, ele não é para sempre, ele pode mudar a qualquer momento, porque caso alguns estados se revoltem com condições governantes de um ou de outro, ou caso alguns estados resolvam lutar ou buscar a independência, se conquistarem, né, esse mapa vai ser subdividido novamente, tá bom? Então, assim, há estados, né, há países, há continentes que mudaram bastante, tá, com o passar do tempo, né? Hoje em dia, nós tínhamos
nós temos quase 200, né? Quase 200 estados reconhecidos pela ONU como países, né? Estados nacionais no mundo, tá bom? E tem outros que estão na luta, estão buscando muito essa questão aí, tá bom? Então, dúvidas, estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, tá? Estamos às ordens. Forte abraço para vocês.